Queridos amigos, um final de semana abençoado para você. Temos aqui também, novamente, vamos seguindo em frente, né, com o Jesus da Bíblia, tá bem? Hoje é sexta-feira, já sábado, né? Vamos continuar com com esta série bíblica, primeiramente até de Gênesis a Malaquias e depois de Mateus a Apocalipse, tá bem? E você é o nosso convidado especial para estar aqui toda sexta-feira acompanhando as séries O Jesus da Bíblia. Hoje vamos ver Jesus em Deuteronômio, tá bem? Então se acomode aí em seu sofá e vamos receber este banquete espiritual, tá bom? Queridos irmãos também, né? Amigos e irmãos em Cristo Jesus. O livro de Deuteronômio, em grego é Deuteronomium e no hebraico Devarim, né? Ele é o quinto livro da Torá. Então, hoje, sexta-feira, estamos fechando os 5 primeiros livros da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? Então, semana que vem, sexta-feira, estaremos vendo Jesus em Josué, tá certo? E vamos seguindo em diante. O nome em grego, né, Deuteronômio, né, significa literalmente segundo a lei, né? Este é o significado do nome Deuteronômio, segundo a lei em grego, né? Deuteros, segunda, e nomos, lei. Nomos em grego é lei e Deuteros é segundo. Enquanto tem essa nuance em grego, no hebraico, seu nome significa palavras, devarim, né? Por quê? Porque o livro começa já com a seguinte expressão, Elé ha-devarim. Estas são as palavras. O livro começa desta forma, né? Ou seja, enquanto o hebraico enfatiza que o livro contém os discursos finais de Moisés, né? Em Deuteronômio lista 4 discursos, né? 2 logo no começo do capítulo, né? No começo do livro, e 2 últimos ao final do livro, um pouco antes do final do livro. Então, são 2 discursos iniciais e 2 discursos finais de Moisés, né? O grego destaca a ideia de repetição ou renovação da lei, né? Porque nós vemos a lei dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5. Então, nós temos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Né? O nome grego, né, ele vem da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, feita alguns séculos antes de Cristo Jesus. Né? Na Septuaginta, então, o termo, né, Deuteronômio sugere ou surge a partir de uma cópia da lei, né, que está lá em Deuteronômio 17, verso 18, que fala de uma cópia da lei, né? É Deuteronomium tu nomon, né, que é a tradução em grego, né? Assim, os tradutores, né, eles entenderam que o livro é como uma espécie de segunda apresentação ou reapresentação da lei, né? Ou repetição da lei, como queira, né? E esse nome, então, passou para o latim e depois para as línguas modernas, né? O espanhol, o português, o francês e tal, né?
Vamos lá. Historicamente, Deuteronômio, ele registra os últimos 4 discursos, como eu falei, né? Antes da entrada de Israel na Terra Prometida, né? Ou seja, o povo, ele, em Deuteronômio aqui, praticamente em Deuteronômio, é o final dos 40 anos no deserto, né? Então, eles estão às portas de Canaã, né? A geração que começou o Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 12, né? Agora está morta, né? Por rebeldia, infidelidade, enfim, né? Aquela geração morreu. Agora os filhos daquela geração aqui vão tomar posse da terra, né? E agora precisa essa geração, né? Essa nova geração, a segunda geração do deserto, né? Precisa ouvir novamente a lei, né? Porque eles não ouviram, né? Se calhar eles nem nascidos eram, né? Quando aquela geração iniciou o seu trajeto, né? Desde Êxodo 12, quando iniciaram o seu trajeto rumo à Terra Prometida, né? Se calhar muitos deles nem eram nascidos, nasceram depois, durante o deserto, né? E por isso eles precisavam ouvir a lei de Deus, né? Queridos, o livro não apresenta uma lei diferente, né? Mas uma lei que é renovada da aliança, uma renovação da aliança. É a mesma lei, só que eles passaram por esta renovação, né? Então, para começar, né, o livro e para terminar aí, né, a caminhada para eles entrarem em Terra Prometida, antes disso, né, Moisés faz 2 discursos iniciais, relembrando os feitos de Deus com o povo no passado, né? Ou seja, a salvação por meio do Mar Vermelho, Jericó e etc. Mas também não só, né? Moisés relembra os feitos de Deus, relembra os erros do povo, né? E também Moisés relembra a importância da obediência estrita a Deus. Moisés relembra isso à nova geração, né? Ou seja, ele apresenta à nova geração que a lei não é apenas um conjunto de regras, não. A lei é uma expressão de relacionamento com o Senhor, né? A lei, ela está baseada na obediência, no amor e na obediência, né? Então, a lei, quando ela está baseada no amor e na obediência, ela resulta em salvação já recebida na pessoa, né? Como eu falei na lição de segunda-feira, né? Nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque já somos salvos, porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus, para amarmos, isso é o princípio bíblico, para amarmos Cristo Jesus, ele primeiro teve que nos amar. Ou seja, ele nos amou primeiro. Antes de nós existirmos, Jesus já nos amava. E nós hoje, né, correspondendo ao amor de Cristo, como que é essa correspondência ao amor de Cristo? João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, volto a dizer, a obediência, o amor, né, leva a pessoa a não ver a lei como um conjunto de regras,
mas sim ver a lei como um relacionamento, como um fruto de relacionamento salvífico com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Moisés está descrevendo, narrando, contando à nova geração. Né? Um dos textos centrais do livro de Deuteronômio é o Shema, em Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Né? Em hebraico é muito bonito. Né? Shema Israel, El Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Aqui, meus queridos, está o coração do Evangelho, está o coração do livro, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, né? E de todo o nosso entendimento. Não é mera obediência mecânica, como muitos sugerem, não. Mas é um amor, é o amor, é a entrega, a disposição, né, de ver a lei como uma expressão de relacionamento, não como um conjunto de regras. Né? Deuteronômio também, ele nos aponta fortemente para Cristo. Por quê? Porque Moisés apresenta logo no início, em Deuteronômio 4, versos 41 e 43, a cidade de refúgio, né? Em momentos de opressão física, né, do povo de Deus, né? O povo de Deus, então, poderia ir para essa cidade de refúgio a fim de alcançar a salvação. Né? E em momentos de nossas dificuldades emocionais, espirituais, financeiras e etc., né? Nós podemos também ir a Cristo Jesus como nosso refúgio, como nosso Salvador, como nossa salvaguarda, né? Porque Ele pode nos atender em nossos momentos de angústia, né? Como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Né? Ou lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Né? Então, Cristo aqui, ele é representado, estas três cidades, melhor dizendo, é representada em Cristo Jesus. Tem o tipo e o antitipo, como vocês já estão acostumados aqui em nosso canal. Né? Então, essas três cidades encontraram realidade na cruz do Calvário e não só, mas hoje também, na minha e na sua vida, por meio do Espírito Santo. Né? Então, olha só, Moisés também anuncia que levantaria um profeta semelhante a ele, né? Deuteronômio 18, né? Então aqui está também falando a respeito de Cristo, né? Assim como Moisés também foi mediador da antiga aliança, Cristo é o mediador da nova aliança, né? Em Deuteronômio também, 21, 23, né? Testifica, né? Que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, Cristo Jesus, estava apontando para Cristo Jesus, né? E Paulo pega essas palavras de Moisés, toma emprestado e coloca em seu livro em Gálatas 3, verso 13, né? Mostrando que Cristo levou sobre si a nossa maldição para que eu e você pudéssemos nos tornar benditos no reino de Deus. Né? Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4, né, respondeu a Satanás exclusivamente usando o livro de Deuteronômio. Né? Ou seja, revelando assim que o filho, né, é obediente,
que ele, Jesus, é o filho obediente que vive perfeitamente aquilo que Israel deveria viver, né? Mas falhou, né? E também aqui, meus queridos, um outro aspecto, temos também o povo, em Deuteronômio 30, o povo é levado a escolher, né, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, né? Deuteronômio 30, verso 19, verso 15, né? Então ali está qual é a nossa opção, né? Qual escolha nós faremos, Cristo ou Satanás, né? E o livro, então, ele encerra com a despedida de Moisés, com a morte de Moisés em Deuteronômio 34, né? Uma bênção, mas antes disso, antes da morte de Moisés, temos aí uma bênção sobre as tribos, né? A morte, sim, especificamente falando disso, no Monte Nebo, né? Moisés, pouco antes disso, ele contempla ali a terra prometida, né? Até é bom de se falar que Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, né? Mais para frente a gente pode fazer uma série sobre este livro, né? Ela nos diz que quando Moisés sobe ao Monte Nebo, né? Já sabendo que os dias deles estavam contados e tal, né? Ele então olha para as campinas, né, para a terra de Efraim, para a terra de Naftali e tal, toda aquela região frondosa, né? Deus fala com Moisés, os anjos estão ali, né? E ela então descreve que Moisés é tomado de sono, né? Deus faz adormecer Moisés, mas antes de morrer, né, Deus faz adormecer Moisés e Deus então dá a visão para Moisés desde a história do Éden até a volta de Cristo, até o restabelecimento do novo céu e da nova terra, né? Foram muitas horas aí de visão, né? E Moisés contempla tudo isso, né? Desde Adão e Eva no paraíso, o povo no deserto, a monarquia e por aí vai, todo o sacrifício de Jesus na cruz, a história sendo desenrolada, a Idade Média e por aí vai, 1798 e tal, né? E toda essa história chega até nós hoje em 2026 e passa além disso, né? Até os portais eternos, a volta de Jesus e o restabelecimento dele na terra, né? Então ele tem essa compreensão, né? E depois dessa compreensão, ele então morre nos braços de Deus, né? Os anjos sepultam ele, ninguém sabe onde ele foi sepultado, né? E então ele descansou por um tempo no pó da terra, mas, de acordo com a palavra de Deus, em Judas 9, ele foi ressuscitado pelo próprio Cristo. Tá bem? Só aí para você, que vale a pena, né? Já que estamos aí falando a respeito de Deuteronômio, vale a pena aí dar esse destaque, né? A vida de Moisés, o final da vida de Moisés, né? E ele só vai aparecer depois de Judas 9, né? Ele é ressuscitado, ele é levado ao céu, né? E ele só vai aparecer em Mateus capítulo 17, no ministério de Jesus Cristo, exatamente, juntamente com Moisés e Elias, né? Eles aparecem ali para Jesus Cristo, né? Em Mateus 17, Lucas 9 e Marcos 9 também, né? Então, este é o papel
Moisés não termina a sua vida terrena na terra, mas sim termina a sua vida no céu. Termina assim, entre aspas, né? A sua vida terrena aqui passou, né? Tá tudo certo. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus e por isso Deus o levou para si, como fez com Enoque e Elias, né? E ali então ele contemplou a terra prometida, né? E de acordo com Hebreus 11, 13, né? Eu vou citar aqui o verso que separei, né? Vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Né? Hebreus 11, verso 13. Né? Moisés saudou a promessa de longe, né? Porque ele não pisou na terra prometida, ele saudou ela de longe. Né? Mas ele guardou aquela promessa para ele, né? Ele não esperava ser ressuscitado, isso é claro, ele não esperava. Mas Jesus o ressuscitou e deu a ele o melhor de todas as terras, o novo céu e a nova terra, né? Então Moisés, ele para diante do Monte Nebo, ele não consegue introduzir o povo na terra, porém, também vale destacar aqui, né, que durante esses 40 anos no deserto, Moisés, foi, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, preparou o jovem Josué, que a gente vai estudar o livro dele na semana que vem, tá certo? Então, Moisés preparou um sucessor para que o povo pudesse tomar posse da terra, tá certo? E isso também aponta, né, para nós cristãos, né, a necessidade de um Salvador, né, de uma pessoa que nos conduza não só à terra física, como aconteceu com Moisés, né, mas que conceda-nos a herança eterna. E essa pessoa é Jesus Cristo. Né? E o apelo aqui que eu faço, que o livro faz, né, o que o livro de Deuteronômio faz a mim e a você, meu querido, meu irmão. Aqui Deuteronômio, ou Devarim, né, no hebraico e no grego, nos chama para uma fidelidade, né? O livro de Deuteronômio ele faz um chamado a nós para a fidelidade, para a renovação da aliança com Deus, para escolhermos a vida, não só biológica, né, mas a vida eterna também. Né? E não só isso, mas amar o Senhor de todo o nosso coração, preparando assim o caminho para o profeta maior, Jesus Cristo. Né? Então, ou seja, que nossa vida esteja disposta, né, a revelar o profeta que é em nós, Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é o que nós temos de falar, é o que nós temos de comunicar às pessoas. Jesus Cristo. Né? Sermos fiéis a Jesus Cristo. Né? O convite, o chamado final de Deuteronômio é esse. Um voto à renovação, um voto à fidelidade, um voto à escolha da vida, né? E, claro, o chamado de preparar a nossa vida, né, para receber Cristo Jesus em nosso coração, né? Para que nós estejamos prontos quando Ele voltar. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui estudando a Sua palavra. De modo maravilhoso podemos enxergar Jesus em Deuteronômio. E assim será até o restante da Bíblia. Que o Senhor nos ajude a vermos a Bíblia de outra maneira e que vejamos também o Senhor em nossa própria vida de outra forma. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos habilite e que o Senhor também nos consagre
cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se esse conteúdo abençoou a tua vida, né, por favor, deixe o seu like, né, partilhe esse canal, se inscreva em nosso canal, tá certo? E ore para que esse canal siga firme, né, na pregação do Evangelho e abençoando outras vidas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até semana que vem com Jesus em Josué. Um forte abraço e até a próxima.